Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Hoje nós chegamos em Mateus 16. Abra sua Bíblia. Vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu tenho uma pergunta para você antes da leitura. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Vamos ler o capítulo todo. Nós podemos tirar grandes lições neste capítulo. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e tentando-o, pediram-lhe que mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem, teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão, e Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão? Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens, e quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado com o fermento, não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e saduceus. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Então eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo:
Que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se para Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo, que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. O Senhor abençoe a sua palavra às nossas vidas. Obrigado, Pai, por podermos ler a Tua palavra livremente, por poder, ó Deus, agora refletir sobre o Teu ensino e sobre o Teu querer para o nosso viver. Dá-nos entendimento, dá-nos esclarecimento, dá-nos a Tua direção. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender e discernir tudo aquilo, ó Deus, que é de acordo com a Tua vontade e o Teu querer. E que nada, ó Deus, venha atrapalhar a compreensão da Tua palavra para as nossas vidas nesta manhã. É assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. O capítulo 16 de Mateus é um capítulo maravilhoso, porque é a primeira vez que é mencionada a palavra igreja, eclesia. E aqui então a gente precisa mostrar um pouco de datação sobre isso. Esse livro, o Evangelho de Mateus, não é o primeiro escrito do Novo Testamento. O primeiro escrito vai ser Tiago, escrito por volta do ano 37 a 40 depois de Cristo. Logo após esse escrito de Tiago, por volta do ano 45, nós vamos ter o escrito do Evangelho de Marcos, onde não consta esse texto. Após a publicação e a dispersão do Evangelho de Marcos, nós vamos ver os escritos paulinos surgindo. Os primeiros escritos paulinos surgindo. Quando, após a sua saída para a primeira viagem, ele já compõe a primeira carta a Efésios. Após isso, vem o escrito, então, de Mateus, por volta do ano 55. Então, a igreja já havia desenvolvido uma teologia e uma ideia e uma compreensão. Agora, Mateus, ao registrar isso, ele está nos mostrando um aspecto fundante da igreja, no sentido de que ele, como um apóstolo, uma testemunha ocular do ministério de Cristo Jesus, ele está registrando aqui um momento preciso em que Cristo usou esse termo eclesia. Então existe hoje uma grande conturbação no meio da teologia e desses teólogos de internet, que fala então de que a palavra eclesia não tem nada a ver com esse sentido organizacional que nós temos. Então, isso é um profundo desconhecimento da palavra de Deus, da historicidade da palavra de Deus e da compreensão do desenvolvimento da igreja nesse período. Logo após isso, queridos irmãos, nós vamos ver uma enxurrada de outros escritos, que são Atos, Lucas, depois João. Nós vamos ter esses escritos, nós vamos ter as epístolas do próprio Pedro, que vai nos mostrando então esse desenvolvimento. Mas é importante que eu possa fazer essa compreensão, trazer essa compreensão aos irmãos, para que a gente possa tirar algumas lições importantes do texto.
Porque se a gente não tem conhecimento histórico, gramatical, da historicidade, da formação do cânon, podemos incorrer em diversos erros e heresias, como são fundamentadas algumas religiões do nosso período e algumas seitas que nós vemos hoje em dia se proliferando. Então, queridos irmãos, o aspecto fundante é Cristo usar essa palavra e dizer o aspecto impressionante que ele diz no verso 18. Eu também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, vamos fazer um paralelo agora na repreensão de Jesus a Pedro. Verso 23. Mas Jesus, fica com a sua Bíblia aberta, que a gente precisa para enxergar o texto e estudar a palavra. Disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço. Porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então, o Pedro, no verso 18, ele é pedra. Mas no verso 23, por uma influência diabólica, ele é pedra de... Olha o perigo. E o que Jesus inicia no capítulo 16? Falando do perigo do quê? Do fermento dos fariseus. Então, nesta manhã, eu estou dando uma aula de teologia para os irmãos, para que os irmãos compreendam que a leitura da palavra de Deus precisa ter regras hermenêuticas, precisa ter historicidade. E que nós, como povo de Deus, nós não podemos querer continuar num leitinho espiritual. Nós precisamos aprofundar mais a palavra de Deus. E ao aprofundar mais a palavra de Deus, com certeza, o seu mundo ficará menos colorido. Eu te advirto já. Porque você enxergará o seu mundo de uma maneira mais clara. Amém? Quantos aqui querem enxergar o mundo de uma maneira mais clara? O fermento dos fariseus aqui, qual é? Eles querem um sinal. Qual o sinal? Eles querem um milagre. Quantas pessoas hoje em dia não querem um milagre? Quantas pessoas hoje em dia não querem algum tipo de manifestação sobrenatural? E Jesus está sendo profundamente duro com esse tipo de fé. Porque ele está ensinando seus discípulos que Deus já fez um milagre. Deus já fez um milagre, e um milagre poderoso. E aqui, observe novamente, trazendo a reflexão da semana passada, quando ele fala agora do problema de Jonas. Qual foi o problema de Jonas? Jonas tinha a verdade, e ele conhecia Deus. E ele sabia que Deus era misericordioso. Aí Deus manda Jonas para onde? Para ele romper as barreiras culturais, geográficas, e ir até Nínive, um povo idólatra, um povo que sacrificava filhos nos templos. Um povo contaminado. Mas Deus manda Jonas ir pregar. Jonas foge. Mas quando Jonas entra na cidade de Nínive e começa a pregar, a cidade inteira se converte. Amém, irmãos? Quantos querem ver as universidades brasileiras convertidas e rendidas aos pés de Jesus? Amém? E como que nós vamos fazer isso? Nos afastando, nos isolando, ou nós indo pregar? Amém? A pregação do Evangelho não precisa de ódio. Tá bom, querido irmão? Não precisa de ódio. Precisa da força do Espírito Santo. Você concorda comigo, sim ou não? Precisa da força do Espírito Santo. A minha oração sempre foi e sempre será: Deus, levanta jovens para influenciar a mente. Tocar inclusive no coração de professores.
Eu vi um vídeo na internet, no Instagram, comparando a morte daquele negro que ocorreu ano passado, em que incendiaram uma cidade. E lá no campus, onde Charlie Kirk foi assassinado, os jovens estavam reunidos orando. Porque a nossa força é maior do que a força deste mundo. Entenda isso, amém, irmãos? A força do ódio, ela é pequena, comparada à força e o poder de Deus. Jonas chega, ele prega a Nínive. O que vai acontecer lá depois na história, lá adiante? Vão vir então reis magos. Podem ser da onde? Podem ser dessa cidade. Dá para você entender que Deus tem um plano muito maior de revelar a glória dele, revelar o propósito dele, o querer dele para as outras pessoas. Então, querido irmão, nós precisamos aprender, segundo o que esse texto está nos ensinando, que nós não podemos ser contaminados com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E o fermento dos saduceus e dos fariseus é sempre querer uma comprovação maior, um algo a mais, uma hipocrisia religiosa. Nós não podemos ser contaminados por isso. Nós precisamos viver cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo que usa a boca de Pedro para trazer a grande revelação que Jesus, que o Senhor é o Cristo e o Filho do Deus vivo. Pedro dá uma brecha e a boca dele agora é usada por Satanás. Depois de 6 versículos adiante. Às vezes você vai sair daqui da igreja cheio do Espírito Santo e no meio do caminho o inimigo usa a tua boca, dentro da tua casa, com teu marido, com a tua esposa, com teus filhos. Nós precisamos ter cuidado com os nossos lábios. Nós precisamos ter cuidado, porque o fermento é a parte menor de toda a levedura de um bolo, de toda a levedura de um pão. É a parte menor. E pode transformar toda a massa, toda a história da sua vida. Quem aqui não cantou uma música do Peninha? Ah, você não conhece o Peninha? Ah, você conhece, você até cantou uma música do Peninha já na sua vida. Você já foi apaixonado. E vê que o inimigo toma a mente, o coração da pessoa e azeda a vida toda da pessoa, querendo celebrar o assassinato de outra pessoa. Eu vejo isso, eu vejo com tristeza, mas eu advirto a igreja nesta manhã, queridos irmãos, nós precisamos andar no Espírito Santo, porque cada um de nós está sujeito a isso. Eu estudei com um grande professor e hoje ele prolifera, queridos irmãos, discursos de ódio. E diz que eu fico proliferando discurso de ódio. Eu olhei, eu falo, meu Deus, eu estou orando por você. Aí ele fala para mim assim hoje, eu não acredito na sua oração e nem no Deus a quem você ora. Dá para você entender que o fermento é sutil, ele vai entrando e vai te afastando. Te afasta primeiro da oração, te afasta da palavra, te afasta da igreja do Senhor Cristo Jesus. Isso é fermento sutil. Te faz deixar de olhar Deus, do coração misericordioso de Deus, para querer olhar o problema e o defeito do outro. E quem de nós aqui não tem um problema e um defeito do outro? Então, querido irmão e querida irmã, nós estamos vendo Jesus lidando com o maior problema da vida humana. E o maior problema da vida humana está no seu coração. E aí, a grande lição do texto, ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, é não mais eu, fala comigo, não mais eu. Negue-se, querido irmão. E eu vou falar uma coisa para você,
Isso é a coisa mais difícil para nós. É ou não é? Quantos aqui já tiveram filhos? Fala, é fácil ensinar o filho? Não coloca o dedo da tomada. E na hora que você vê, o menino está lá de novo com o dedo na tomada. Aí você fala, você vai tomar um choque. E na hora que você vê, o menino já está colocando alguma coisa dentro da tomada. Aí o menino toma o choque, aí você pensa, agora aprendeu, amanhã não vai colocar o negócio na tomada. O que ele está fazendo no outro dia? Novamente. E o nome disso é rebeldia. E quando cresce, a gente fala, vai amadurecer. Não, não vai. Porque a nossa rebeldia agora é outra. E ao invés da gente proteger mente, coração, blindar a mente e coração com a palavra, o que a gente faz? Ah, não, hoje eu estou sem tempo. Hoje eu não dou conta. Ah, eu não entendi. Ah, hoje eu estou com sono. A hora de eu sentar com os filhos e ensiná-los a palavra de Deus, na hora de ler um livro com eles, instruí-los. Não, eu estou cansado. Eu estou sem tempo. Qualquer compromissozinho que for competir no horário da igreja, eu substituo. Querido irmão, negue-se a si mesmo. Essa é a maior lição, a lição mais dura do cristianismo, é a gente negar o nosso eu. Negar o nosso eu. Não é o mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Amém, irmãos? Coloca a mão no teu peito, levanta as mãos aos céus e diz assim: Senhor Jesus, vem morar no meu coração e guiar os meus passos, guiar minha mente, guiar meu coração. Ajuda-me a andar nos teus caminhos. Livra-me, Senhor, desse fermento maldito. Eu quero andar nos teus caminhos. Querido irmão, essa oração precisa ser diária. Precisa ser diária, porque o nosso eu, ele é impiedoso. O nosso eu não quer seguir os caminhos de Cristo. Pensa comigo. No Éden tinha tudo. No Éden tinha tudo. Era tudo perfeito, né? E você está querendo correr atrás de uma coisa perfeita, para chegar numa tal de felicidade, não é? No Éden tinha tudo perfeito, mas o coração do homem estava o quê? O coração do homem estava longe, se distanciou. O coração do homem fez o quê? Deixou de ouvir a Deus. Queridos, olha o que esses meninos estão fazendo. Jesus repreendendo eles. Vocês estão vendo. Vocês estão aqui, preocupados com o pão. Vocês estão preocupados com o pão. Eu acabei de multiplicar o pão. Eu acabei de multiplicar o pão. E vocês estão pedindo mais um sinal. Eu acabei de alimentar uma multidão. E você está aí preocupado. E você aí nem dormiu a semana. Mas também, né, gente, a notícia está do mal ao pior também, né? Aí tem gente que prefere assistir jornal do que ler a palavra. Leia a Bíblia, amém? Vai ler a Bíblia. Para o teu coração, para a tua mente, estar focado em Cristo Jesus. Eu e você precisamos estar focados em Cristo Jesus, irmãos. Eu e você precisamos estar atentos a ouvir a voz de Cristo. Quem está influenciando a tua vida? Quem está influenciando os teus projetos? Você está se movendo pelo que neste mundo? Quais são os teus alvos de vida? Quais são os teus projetos? Queridos irmãos e queridas irmãs, o que nós precisamos ensinar para os nossos filhos é que eles precisam viver para a glória de Deus.
mas para que eles aprendam a viver para a glória de Deus. Você precisa viver para a glória de Deus. O teu filho precisa ver você evangelizando não crentes. O teu filho precisa ver você tendo a coragem de anunciar que Cristo é o Filho do Deus vivo. A tua casa não pode ser um local só de entretenimento, não. A tua casa precisa ser um local de missões. Igreja não é só local de entretenimento, não. Igreja é um local de missões. A nossa vida está aqui para cumprir uma missão, um alvo. Até quando você vai ficar vivendo como Jonas, rebelde, fugindo, e não tem lugar para fugir? Você pode esconder de todos, mas de Deus, do Espírito Santo, você não esconde nada. Ele conhece, Ele te conhece profundamente. Ele conhece você mais do que você se conhece. Ele sabe quem você é, antes mesmo de você chegar à frente do espelho. Não riam. Ele sabe quantos cabelos estão faltando antes de você chegar na frente do espelho. Pode rir, gente. E a época que eu tentava esconder, virava para um lado assim, virava para o outro. Aí um dia eu estava assim, passando, eu olhei e falei assim, nossa, esse trem está ridículo. Aí eu passei a máquina. Aí quando eu passei a máquina, daí eu senti Cristo falando comigo assim, você é muito imaturo, Carlos. Isso não te diminui em nada, isso não faz nada. Chegou um irmão aqui, filho do diabo, e falou, uai, pastor, por que o senhor tirou o resto do cabelo que tinha? Eu falei, aí, senhor, aí não dá, uai. Aí não dá. Eu quero andar no Espírito, estou morrendo para mim, literalmente. Você não sabe como é esse negócio de ficar careca. Aí você não sabe, você não teve experiência, só quem teve experiência, só os irmãos sabem como é que é esse negócio. Quando você tem um sobressalente assim, né? Você passa para cá, passa ele para lá, aí chega uma hora e fala, não, esse trem está ridículo. Aí chega, pastor, o senhor rapou? Eu falei, mas não era nem para você ter visto que tinha um, irmão. Era aquele que eu cuidava. Querido irmão e querida irmã, é uma brincadeira, sim, mas isso revela muito de nós. Tem gente que está tão preocupado com a estética da vida. Tem gente que está tão preocupado com a beleza da vida, mas se esquecendo que a beleza é uma cidade inteira se rendendo aos pés de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Tem gente que está perdendo tanto tempo com tantas coisas deste mundo, querendo o aplauso deste mundo, mas o melhor aplauso é quando uma alma se rende aos pés do Senhor Jesus Cristo. Negue-se a si mesmo, pregue o Evangelho, viva para Cristo, anuncie para as pessoas, brade para as pessoas que Jesus é o Filho do Deus vivo. Amém, irmãos? Brade para as pessoas. A verdadeira igreja é essa, que está alicerçada nessa mensagem. Jesus é o Filho do Deus vivo, amém? A verdadeira igreja não é a igreja que abre em busca de um sinal a mais, de uma bênção a mais. A igreja que se reúne é a igreja que reconheceu que o seu milagre chegou, e o seu milagre é Cristo Jesus, que viveu 33 anos, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, e vivo está, e logo voltará. Glória a Deus! Essa tem que ser a verdadeira alegria do cristão. Não fique mais engendrado com o fermento traiçoeiro dos fariseus, dos saduceus. Tome cuidado com a tua mente. Se tem algo que você precisa cuidar, é da tua mente.
é da tua mente, para que ela mantenha o foco de confiar em Cristo Jesus, amém? Confiar plenamente nele, andar plenamente para ele. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu sei que tem dias que a nossa cruz vai ficar pesada, eu sei disso, mas não se esqueça, Jesus estará contigo e dizendo para você: eu suportei a pior cruz da sua vida e da sua jornada. Porque eu e você não conseguiríamos suportar o peso dos nossos pecados. Se a jornada ficar um dia pesada, joga fora. Joga fora. Eu tinha um sapato que eu gostava demais, mas eu não sei o que aconteceu, ele ficou apertado no meu pé. Aí a Soraya falou assim: por que você usa? Está apertado, está encravando sua unha. Eu falei: é porque eu gosto dele. E às vezes a gente está assim na vida, né? Gente com um sapato apertado, que já deveria ter aberto mão. Abra mão, por amor a Cristo. Abra mão de sua própria vida. Pois quem quiser salvar a sua vida perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. A salvação é pessoal, ela é individual, é você e Deus. A sua entrega tem que ser total e definitiva para todo sempre. E a escolha da vida é em santidade, todos os dias, todos os momentos. E a caminhada da santificação é a caminhada do quebrantamento genuíno, da consagração sincera, da entrega real, da entrega peremptória, da entrega total e radical a Cristo, de entregar todo o coração, toda a vida e toda a alma a Cristo Jesus. Quem é Jesus? Quem tem sido Jesus para você? Ele não é só um mecanismo de escape. Ele é a verdadeira verdade deste mundo e deste universo. Porque Ele é o Filho do Deus vivo. E Ele voltará, como acabamos de ler. Ele voltará. Ele há de vir. Julgará a mim e a você. E que nesse dia, desse grande encontro, nós possamos ver o Filho do Homem vir com todo o seu poder e toda a sua glória. E possamos viver com Ele para sempre e sempre. Feche os teus olhos. E que nessa manhã só há um único desafio. Entregue a sua vida a Jesus. Negue-se a si mesmo e viva para Ele. Viva porque Ele está voltando. Viva porque Ele encherá a tua vida hoje
da verdadeira paz, do verdadeiro alívio. Ele transformará todos os teus dias, todos os teus dias. Ele te instruirá a andar de novidade de vida todos os dias. Essa é a maior experiência. A maior experiência da vida é essa: conhecer a Jesus, o Filho do Deus vivo, e viver para Ele todos os dias de nossas vidas. Se essa é a tua decisão nesta manhã, fique em pé comigo na presença de Cristo Jesus. Vamos orar nesta manhã e rogar que Cristo seja verdadeiramente o nosso único, suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, dos nossos propósitos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, da nossa caminhada, do nosso viver. Diga no seu coração que Cristo Jesus, tu, Jesus, que é o Filho do Deus vivo, és o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te agradeço, ó Pai Celeste, pela redenção em Cristo Jesus. Eu te agradeço, ó Pai Celeste, por teu tão grande e profundo amor. Eu te agradeço, ó Pai Celeste, pela direção do teu Santo Espírito para o nosso viver, e que nós sejamos verdadeiramente homens e mulheres, como verdadeiras testemunhas do Senhor, testemunhas do teu amor. Ajuda-nos, ó Deus, a não ficarmos preocupados com o pão de cada dia. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, ó Deus, quão grande tem sido o teu amor, quão grande e venturosa tem sido as tuas bênçãos sobre nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, tira a neblina dos nossos olhos, tira, ó Deus, a nossa falta de fé, tira a incredulidade do coração, faz-nos ver e enxergar que realmente devemos andar de santidade em santidade contigo. Faz-nos desejar esse grande encontro, o encontro contigo, ó Pai. Faz-nos, ó Deus, a termos os verdadeiros sentimentos pelo teu reino, as verdadeiras experiências com o teu amor, a desfrutarmos verdadeiramente da tua graça imensurável. Faz-nos, ó Deus, mergulhar profundamente nos bálsamos do teu Santo Espírito, Senhor, e nos faz andar de fé em fé, de graça em graça, em tua presença todos os dias. Repreenda, ó Deus, o inimigo de nossas vidas, Senhor. Que nossas mentes sejam blindadas, que os nossos corações sejam guardados. Dá-nos o santo entendimento de viver pela tua palavra, de viver pelo teu querer. E que, ó Deus, a cada dia nós possamos crescer, ó Deus, crescer na tua palavra, crescer amando ao Senhor. Dá-nos a ousadia, Deus, a ousadia de pregar a tua palavra, Senhor. Agora que nós vamos nos espalhar por este mundo, Pai, que ao sairmos daqui, ó Deus, saiamos daqui realmente revestidos desse profundo desejo de espalhar a tua palavra em nossas famílias, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, ó Deus, com aqueles que estudam, os colegas de escola, Senhor. Pai, que a nossa mente e coração esteja revestido da mesma unção de Jonas, que pregou em Nínive e levou, ó Deus, aquelas pessoas ao arrependimento. Reveste-nos com o poder da palavra que tu deste a Jonas. É isso que eu lhe rogo nesta manhã, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém
e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.